TV Univates. Para você, para o nosso Vale. No programa Centros de hoje a gente vai aprender o que é coaching. Na nossa bancada, especialistas no assunto. É em 1 minuto, depois do intervalo. Primeiro bloco de discussão do programa Centros de hoje. O tema é coaching. Para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos a Fernanda Toqueto Bertual, que é Master Coach. Também está conosco no programa Centros de hoje o diretor da Giovannoni Consultoria, Tiago Giovannoni. Compõe a mesa do programa Centros de hoje o diretor do Hospital Bruno Borna, aqui de Lajeado, Elcio Darcy Calegaro. E completa a equipe de especialistas no assunto o Maurício Metzen, que também é Master Coach. A todos os senhores, muito obrigado pela presença ou pelas presenças aqui no programa Centros de hoje, para que a gente possa conversar de maneira muito informal sobre o que é coaching. E a pergunta é, o que é, afinal de contas, coaching? Vou começar contigo, Fernanda. Pode dar uma visão geral para que a gente possa entender um pouco sobre o conceito? Claro, vamos lá. Então, falar sobre coaching é falar sobre um conceito, né, que há algum tempo está no mercado, mas bastante novo, de uma metodologia, de um processo para desenvolver pessoas e negócios, né? O coaching, ele vem trazendo benefícios no desenvolvimento de competências, habilidades, para que as pessoas performem mais e busquem maiores resultados, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Então, esse é o grande desafio. Eu gosto de um exemplo que o colega Maurício traz sempre, que quando você está com dor de dente, você procura um dentista. É isso, né, Maurício? Isso mesmo. Quando você não está muito bem, você vai lá para o hospital, vai para o médico. Quando você quer mais resultado, quando você quer performar melhor, quer fazer diferente, quer produzir mais, você busca um coach. Então, eu acho que para abrir a nossa discussão, eu acho que essa é a melhor explicação. Então, para as pessoas que querem mais, que querem se desenvolver, crescer, performar melhor, o coaching é uma ferramenta, uma metodologia que contribui para o resultado. Certo. E vamos colocar assim do ponto de vista bem individual. Quando é que uma pessoa percebe que ela quer mais? Digamos assim, que situações, como é que eu percebo, olha, tudo bem, eu estou lá, eu percebo que eu não estou desenvolvendo alguma coisa bem, mas que coisa? Quando, por exemplo, quando nós falamos do coaching de vida, né, o coaching pessoal para o indivíduo, quando, por exemplo, ele tem sonhos, objetivos que ele quer atingir num futuro próximo ou num futuro de longo prazo, mas ele sente que, de alguma forma, as ações, os comportamentos, as atitudes que ele vem desenvolvendo não o levam em direção àquele objetivo. Certo. Então, esse é o momento dele se perceber para procurar um coach para ajudar a alinhar isso, e, definir de fato o que ele quer lá na frente e estruturar um plano de ação de execução para atingir esse objetivo lá na frente. Certo. Então, a partir do momento, eu gosto de brincar, que a partir do momento que você tem aquele bichinho do incômodo, que você sente que algo não está legal na sua vida, que você tem condição de ter muito mais do que você tem hoje. Esse é o momento de procurar um coach. E o coach não diz respeito apenas a ganhos financeiros? Não necessariamente. O coaching, ele vem um pouco com essa carga de relação a ganhos financeiros e a ganhos materiais, digamos, enfim, porque ele tem uma origem forte no mundo dos negócios, principalmente nos Estados Unidos. Então, você sabe que no mundo dos negócios é resultado, né? Tem que gerar resultado de fato. Certo. Então, ele iniciou com um pouco dessa carga de ter que ser material, mas você pode ter outras metas não tão sólidas, não tão materiais para desenvolver dentro do coach. Interessante, comentaste sobre como é que começou o coach, né? Poderiam dar um apanhado um pouco mais geral, assim, de quando é que começou esse tipo de prática?
Ele tem a origem dele, de fato, se remonta ao mundo dos esportes. Porque você tem atletas de alta performance, por exemplo, que corre 100 metros em 10 segundos, que ele quer correr em 9, e muitas vezes o impedimento dele não vinha da questão física, porque ele tinha a habilidade física para atingir isso. Só que a questão emocional, pensamentos, comportamentos, terminam por impedir ele de atingir esse objetivo. Certo. Então, os técnicos do mundo dos esportes começaram a adquirir essas habilidades de trabalhar a questão pensamento emocional para quebrar essas barreiras emocionais para depois, sim, conseguir atingi-las na prática. Perfeito. Então, ele vem remontando dos mundos dos esportes. Aí, então, o mundo dos negócios, muito atento, percebeu que isso funcionava de fato no mundo dos esportes e buscou uma forma de criar uma roupagem para trazer isso para dentro do mundo dos negócios. Perfeito. E aí que o coaching incorporou, Certo. de fato. É uma tecnologia que, de fato, está estabelecida, é bastante nova. Nós falamos aí do 1986, 84, que ele se estruturou, de fato, como um processo de coaching, como um método. Enfim, então é bastante recente. Mas no mundo dos esportes remonta à década de 60. Tá. Eu acho também importante essa colocação que o Maurício faz, que essa é uma ferramenta que ela tem como foco principal o resultado. Então, no mundo empresarial, a gente tem dentro das organizações várias ações, né? São ideias. Tá? E essa ferramenta, o que ela quer? Ela busca orientar de que forma eu devo agir para transformar essas ações em resultado. Certo. Hoje, todos nós sabemos que com o advento da internet, a informação ela ficou ao alcance de todos. E abriu uma janela grande, né? Que quando a gente se fala em negócio, nós temos sempre que pensar num contexto global, né? Entender também a economia a nível mundial. E com isso, o que eu quero dizer? Que os profissionais da área, né? Como tem uma gama muito grande de conhecimento, a gente às vezes não pode perder o foco, né? Que a gente começa a ficar buscando várias ferramentas, o que é melhor, quando tu tá numa, tu larga de mão, pega a outra. Então, assim, o foco também, que eu digo assim, é você definir dentro da organização que tipo de profissional eu quero, buscar o perfil desse talento e polir esse talento de tal forma que ele realmente possa, que nem o Maurício colocou, a nível de esporte, todo mundo quer ser jogador de futebol, mas nem todos conseguem ser jogador de futebol. Perceber as tuas habilidades. Perceber as habilidades e identificar os teus pontos fortes, né? E também identificar teus pontos fracos. E em cima disso, então, poder desenvolver de tal forma que você, no final, tenha um resultado desejado, que é sempre o que a gente quer. É a eficácia e a eficiência. Não basta mais fazer por fazer. Além de fazer, nós temos que fazer com rapidez, com agilidade, e buscando a forma mais econômica, né, ao término desse trabalho. Perfeito. Eu resumiria em foco, ação, resultado e melhoria contínua. Esse processo. E o interessante no processo de coaching, Leonel, é que ele é um processo pragmático, ou seja, aqui nós não estamos falando de mística ou estamos falando de achismo ou algo do tipo. Perfeito. Ele é um processo pragmático, focado a resultado, e realmente é um processo, ou seja, tem início, meio e fim. Ele se desenvolve dentro de um processo. Qualquer coisa que fuja disso não é coaching. Certo. Okay? Pode ser aconselhamento, pode ser outra técnica, mas não é coaching. Esse tipo de treinamento, de um curso de coach, por exemplo, eles são cursos individuais, eles focam a cada pessoa com cada habilidade que ela detém. Sim, o coaching ele pode ser executado de duas formas, hoje, ou no individual, que nós chamamos, ou coaching de equipes, dentro do meio de negócios. Mas normalmente, na grande maior parte dos processos de coaching, você trabalha o indivíduo. Ou seja, você vai daqui a pouco, por exemplo, no meio empresarial, pegar um executivo, você vai fazer um trabalho focado em cima desse executivo, você vai pegar um gestor de média gerência, vai trabalhar com esse gestor de média gerência, ou se você vai fazer um coaching de vida ou carreira, você vai trabalhar com o indivíduo para alinhar as necessidades dele. Tem um vídeo do professor Valdez Ludwig que eu acho muito interessante e que a comparação que ele faz se encaixa perfeita para o coaching. Que ele coloca, por exemplo, de forma muito interessante, o foco no ponto forte. Nós temos, pela nossa criação, pela nossa forma de desenvolvimento, principalmente no Brasil, nós recebemos durante todo esse período de desenvolvimento uma carga muito forte de foco nos pontos fracos. O coaching comportamental, ele busca focar no que você tem de bom, de forte e potencializar isso ainda mais. Não arruma o que está ruim, vai
otimismo que é bom. E isso mesmo, aí que o professor Valdez Ludwig traz esse modelo, e eu acho muito interessante que ele remonta isso para a criança, né? A criança, você tem um filho, o filho está na escola. Seu filho tirou 6 em matemática e 9 em geografia. Sim. Você, como pai, o que normalmente você faz? Você contrata um professor de matemática para melhorar aquilo. Quando, na verdade, o caminho seria pegar e contratar um professor particular de geografia, porque se ele for bem, ele pode ir muito melhor em geografia e potencializar muito mais isso. Sim. Nós não precisamos mais de uma sociedade, digamos assim, de profissionais medianos. Nós precisamos de profissionais de ponta. Ou seja, tu está falando, entre outras coisas, que há uma busca de uma certa especialização para determinadas áreas, para certas aptidões. Isso, ou seja, se você tem aquilo de muito bom, foca naquilo. Você é um ótimo corredor de 100 metros, você não vai ser cantor. Sim. Foca em ser um corredor de 100 metros. Certo. Tu colocaste antes a questão emocional, junto com a Fernanda, pensamento, comportamento, desenvolvimento de certos aspectos ou questões que, de repente, o sujeito trava. Eu queria voltar nessa questão, de repente, nosso bloco está terminando agora, mas para a gente falar um pouco da psicologia. A Fernanda é psicóloga. Também. Qual é a influência da psicologia nesse processo? Que eu acho que é uma questão bem importante. importante. Certo. Essa diferença né, do processo. Já posso mencionar agora? Vamos fazer assim, nosso bloco está terminando, quem sabe a gente termina ele agora e começa o segundo bloco contigo para a gente falar um pouco de psicologia. Pode ser. Então, para fechar o bloco, eu gostaria só de pontuar, então, o coach é quem conduz, o coach é o cliente, o coaching é o processo. Certo. Né? E dentro do processo de coaching, carreira, vida, negócios. Nesse primeiro bloco, a gente está focando mais questões de vida, carreira, né? Conversamos com vocês. Na sequência, falaremos um pouquinho sobre a questão negócios, né? Tá, e da sua aplicabilidade. Perfeito. Daqui a pouco, depois do intervalo. Segundo bloco de discussão do programa Centros de hoje, o tema é o coaching. Conosco a Fernanda Toqueto Bertual, o Maurício Metzen, o Thiago Giovannoni e o Elcio Darcy Calegaro, diretor do Hospital Bruno Borda, aqui de Lajeado. No bloco passado eu deixei uma pergunta aqui que a Fernanda vai comentar sobre a relação entre o coaching e a psicologia. Até que ponto uma está imbricada na outra e quais são as diferenças? Quais são as diferenças? Muito bem. Então, o psicólogo, ele tem a função de trabalhar com o paciente no processo de terapia, buscando não só as questões do presente, mas do passado, de acordo com a sua teoria, para fazer movimentações para que a pessoa evolua, né, terapeuticamente falando, né? Já no coaching, o foco, ele não está em você buscar questões do passado, você trabalhar o que já passou, e sim você focar no que está por vir, nos resultados a serem alcançados, nas melhorias que a pessoa está se propondo. O que é importante ficar registrado? Que as pessoas que não estão bem emocionalmente ou que possuem alguma disfunção, né, que estão passando por algum problema de ordem psicológica, emocional, estresse, depressão, quando vem para o processo de coaching, se você identificar isso, você vai encaminhar ela para o psicólogo. Certo. Por quê? Porque no coaching você trabalha comportamento, o psicólogo também trabalha comportamento. Essa é a diferença que eu quero deixar Isso, claro. então ambos trabalham comportamento, só que com o coaching com foco no futuro. Sim. Se a pessoa estiver com pendências, né, do passado para desenvolver ou com alguma situação disfuncional, o processo de coaching pode ser um pouco penoso para a pessoa, né, Maurício? Então, é preciso ter todo esse cuidado, toda a estabilidade. Isso. O psicólogo pode ser coach, mas o coach, se identificar que a pessoa não está conseguindo evoluir, pode se utilizar da indicação para o psicólogo para contribuir, né, com esta pessoa. E foi comentado também sobre coaching de carreira, coaching de vida, coaching... Vamos deixar bem claro, assim, vamos comentar um pouco essas diferenças? Vamos comentar essas diferenças. Quando nós falamos em coaching de vida, é o coaching focado para você, indivíduo,
com metas, objetivos que você busca atingir dentro da sua vida. Podemos pegar metas simples aí, por exemplo, eu quero emagrecer, eu quero passar num vestibular, eu quero passar num exame de seleção, algo do tipo, enfim, metas voltadas para a sua vida pessoal. Certo. Okay? Aí o trabalho do coach é ajudar você a estruturar e desenvolver essas metas. Quando nós falamos de coaching de carreira, e aí nós temos duas subdivisões dele, uma seria para definição de carreira e outra para, depois de estar dentro da carreira, já implementar ela. O coaching para definição de carreira, a meu ver, seria algo que deveria ser obrigatório antes de fazer um vestibular. Porque hoje o que nós vemos? Nós vemos vários profissionais desempenhando funções que atuam de uma forma mediana, mas que eles não se destacam. Isso causa um grande nível de insatisfação. Ou seja, você desperdiça os seus talentos, as suas habilidades de fato. Então, um processo de coaching, antes de decidir pela faculdade, faria muita diferença. O coaching da carreira já andando, por exemplo, é aquela pessoa que está bem profissionalmente, mas que ela quer buscar mais dentro daquele processo profissional de desenvolvimento dela. Então, ela busca o trabalho de um coach. Executivos, por exemplo, quando querem alguma troca de empresa ou querem performar mais dentro da empresa, ter mais resultado dentro da empresa, eles buscam um coach para desenvolver e acompanhar. Vamos tentar exemplificar agora. Vamos começar pela vida. Vamos. Coaching vital. O sujeito quer lá passar no vestibular e perder 53 quilos. Uou! Em medicina, Legal. É um objetivo complexo. O que acontece, por exemplo, para as pessoas não passarem num vestibular desse? Grande parte é disciplina. Grande parte é desenvolver de fato as suas habilidades e entender se de fato é medicina que ela quer. Certo. Porque se não é medicina que você quer, você está indo pela indicação de alguém, você não vai fazer o esforço necessário para atingir isso. Perfeito. Você não vai destinar uma energia para isso. Então o coaching ajuda a identificar de forma muito clara isso para que isso motive. Por quê? Existe um erro talvez de interpretação e vem muito forte no meio dos negócios, que é com relação à motivação. Que motivação vem de fora. Você faz uma palestra, um evento, motivou, sai todo mundo motivado e está resolvido. Não, não existe motivação de fora. Motivação só vem de dentro para fora. E como isso acontece? Quando você promove ações, metas e objetivos que estão alinhados com os seus valores pessoais, seus valores como pessoa. O que eu notei durante a fala de vocês todos é esse aspecto, por mais que exista um coach, um grupo, mas muito individual, particular, de interesses focados no sujeito. Isso mesmo. Perfeito. É exatamente isso. Quando nós falamos do coaching individual, porque nós temos mais adiante uma figura que é o coaching quando a empresa contrata, por exemplo, o Hospital Bruno Born contrata um serviço de coaching para alinhar um dos seus gestores com os objetivos do hospital. Aí você tem um patrocinador, aí o trabalho de coaching é diferente, porque você já inicia com uma meta compartilhada, digamos assim. Aqui nesse trabalho individual, você busca com a pessoa qual é a meta dela. Certo. Mas, pois não? Eu diria que a gente faz uma análise com a pessoa de onde ela está, onde ela quer chegar e quais são as estratégias para ela chegar lá. Onde ela está, onde ela quer chegar, quais são as estratégias que ela vai utilizar. Para chegar lá, tanto no coaching de vida, né, Maurício, como no de carreira. Nós vamos pegar o case do Bruno Born, evidentemente, como um caso interessante para ver um hospital aplicando esses... Mas vamos pegar o coaching, então, de carreira. A gente poderia dar mais alguns exemplos? Posso te trazer um exemplo real, inclusive, porque o cliente, digamos assim, autoriza a divulgar. Né? Uma menina que nos procurou para fazer um trabalho de coaching, ela estava cursando engenharia química na PUC, né? Já tinha passado o meio do curso, e só que o curso muito pesado, muito difícil, muito estudo, tudo era desgastante, ela atrasava para ir para a aula, ela estava procurando emprego, apesar da família ter um negócio próprio, ela estava procurando um emprego para trabalhar na área, estava tudo muito difícil. Aí ela disse, Maurício, vamos fazer um processo de coaching para eu entender de fato o que está acontecendo? Eu disse, vamos. Até brincamos. Ela disse, como é que você vai me cobrar? Você vai me cobrar por hora ou pelo processo todo? Eu disse, olha, eu vou fazer um contrato de risco, vamos fazer por hora. Me dei mal, porque deu 3 sessões só e resolveu o problema dela. Então, assim, nós fizemos o processo, as 3 sessões, ela identificou que não era aquilo que ela queria. O que ela queria, na verdade? Ela queria algo mais próximo, que fosse engenharia, mas mais próximo da administração. Sim. Onde é que ela foi parar? Engenharia de produção. Sim. Agora você pergunta para ela como é que está o curso. Nossa,
muito fácil, tá 1000, tá muito bom de ir para aula, etc. Ok, o que mais mudou? Assumir o negócio da família. Foi para dentro do negócio da família, está organizando, a empresa está indo melhor, super bem, o carro que ela queria, ela conseguiu comprar o carro, ou seja, redirecionou o esforço, ela por si só adaptou. Sim. Tiago, é uma realidade o coach aqui na nossa região? Eu diria que tá chegando. Está chegando? Ainda não chegou assim com força, mas a gente tem visto aí uma evolução assim na região. Acho que a grande sacada, eu ia comentar antes, mas a Fernanda já falou, o pessoal já comentou também. A grande sacada do coaching é te tirar da zona de conforto, né? A pessoa hoje que resolve fazer coaching é porque ela viu que nela tá faltando alguma coisa, ela quer melhorar, mas não sabe como. E aí entra o coach, né, que é o técnico, né? Então a pessoa aí que vai fazer ela sair dessa zona de conforto e vai mexer, realmente mexe com a pessoa, ela tem que mudar algumas atitudes, alguns hábitos, mas é isso que vai fazer a diferença na vida dela depois. Certo. Tu és diretor da Giovannone Consultoria. Isso. E lá na Giovannone Consultoria vocês têm cursos? Lá a gente tem cursos. Deve ter, né? Bom falar, né? Sim, a gente tem, aproveitar a ocasião. Momento merchan do programa. Momento merchan. Eu nem toquei no assunto. Não, mas aqui mas assim. É interessante pelo exemplo, não existe merchan aqui, sim, na verdade. Sim, mas é legal porque é uma coisa inovadora na região, isso? É verdade. Assim, a gente ouve, se tu vai procurar na internet, ou mesmo nós na consultoria, recebemos muitos e-mails, assim, de curso de coaching, e tá vindo muita informação de coaching. Acho que a gente tem que cuidar um pouco com o que vem e qual é a fonte que te oferece isso, né? Certo. Porque são coisas, às vezes, muito rápidas. Vire coach em um final de semana. Entenda da metodologia em 4 horas. Um novo emprego para você. Aproveite. É uma coisa que... Esse, inclusive, é um apelo que o mercado está usando para vender muito fácil formações de coaching. Ou seja, faz o curso e amanhã você está rico fazendo processo de coaching. Se usa muito essa chamativa. E o que está acontecendo com isso? Muita gente procurando formação e se frustrando, porque, na verdade, ela não queria formação, ela queria um processo de coaching, ela queria se desenvolver dentro do processo de coaching. Então, nós temos que ter muito cuidado no momento de optar por fazer uma formação. Vamos aproveitar isso. Como é que uma pessoa se forma para ser um coach, digamos? Para ser administrador, ele faz um curso de administração. E para ser coach? Olha só, para coaching hoje, isso a nível mundial, não existe um órgão regulador. Não existe um conselho de administração, enfim. Então, o que define um bom coaching não é só formação, mas sim experiência. Diz a linha do coaching comportamental, cita que menos de 10 anos de atuação ou 10 mil horas, você não pode se caracterizar como um coach master ou algo do tipo assim. Okay? Então, eu vejo coaches aí com 6 tipos de formação diferente no mercado. A pessoa fez 6 formações diferentes. Isso, para um coach, o que já sinaliza que nem ele sabe o que ele quer para ele. Nem ele sabe o que ele quer, tá certo. Okay? Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque o negócio não é acumular diploma, mas sim o que teve de experiência, o que o coach entregou de resultados já. Certo. Esse é o verdadeiro diferencial. Junto à formação, né? Junto à formação, ou seja, você inicia uma formação. Hoje as formações no Brasil são até um pouco curtas, porque você tem formações aí de 80 horas para um nível, 80 horas para o outro e 80 horas para o outro. Isso, se você for analisar com relação ao tipo de resultado que você tem que entregar, é muito pouco. Por isso essa curva que se diz de amadurecimento do coach, de andar os 10 anos em execução até que atinge. A maioria dos coaches, quando se formam, eles não querem iniciar fazendo o que a gente chama de pro bono, que é o coaching grátis. Porque é o exercício que você tem que fazer. Eu, quando iniciei, eu passei 1 ano e meio fazendo coaching com amigos, colegas conhecidos, sem cobrar nada, para fazer o exercício e para criar habilidade. Certo. Só que as pessoas não querem se propor a isso. Então, você não cria habilidade, você tem um monte de teoria, mas não tem habilidade. Entendi. Que, na verdade, no mundo empresarial, a gente percebe que quando você fala em fazer um curso de coach, parece que todo mundo vai ganhar mais, vai encher o bolso de dinheiro e que tudo vai ser fácil, né? Sim. Mas não podemos esquecer que coach significa, primeiro, conhecimento, né? Existe uma metodologia, que é um processo, e existe o que é mais complicado, que nem todo mundo, às vezes, que começa, termina, e que é a prova do resultado. Tem pessoas que, às vezes, não gostam de ser cobrada. E no coach tem muito essa cobrança. Então, você primeiro tem que aceitar o desafio, entendeu? Muito bem. Porque tu vai ser cobrado. Tá. Né? Isso é líquido e certo. E às vezes a pessoa... Não passa sem prova. Não passa sem prova, exatamente. E às vezes a pessoa não consegue acompanhar ou buscar
buscar melhores marcas, né? Buscar melhores desempenhos. Sim. E muitas vezes, que nem a Fernanda falou, pode às vezes, se ela não estiver bem psicologicamente preparado, em vez de ajudar, pode às vezes enterrar a pessoa, Perfeito. afundar a pessoa, É porque verdade. aí ela se acha que ela se tornou uma pessoa inútil, né? Então, dentro das organizações, quando a gente procura identificar o perfil, existe uma coisa que eu falo que é muito interessante hoje, que se chama relacionamento. Nós estamos vivendo hoje uma sociedade onde os jovens entram nas empresas e com a tal da geração Y, né, cada vez está pior de você manter e fazer com que os jovens entendam um pouquinho o ambiente empresarial. Então, tu tem, às vezes, coisas muitas assim, instantâneas, né? Imediatista, tu acha que tu vai entrar, que nem o Thiago falou, né? Hoje tu não consegue transmitir conhecimento com 4 horas, com 10 horas, tanto que o Maurício colocou que hoje, para você ser um mestre na área, tu exige uma carga horária, né, de experiência, né, porque essa é a bagagem que a pessoa tem que ter, porque nós estamos falando aqui assim, o que eu quero? Eu quero construir um líder, né, que seja bom em solução de problemas. Né? A gente sabe que não existe problema sem solução, desde que, para tanto, você tenha conhecimento, né, de que forma você vai solucionar. Então, essa é o... E a pessoa também não pode pensar, vou virar diretor da empresa em 2 sessões. Em 2 sessões. Esse negócio não vai funcionar. Vamos fazer o seguinte, a gente está chegando no final do bloco. Eu gostaria de, no próximo bloco, a gente falar um pouco da experiência do Hospital Bruno Bort, tá certo? Com o Elcio. E a gente dá um exemplo de